Boa tarde, amigos que estão nesse momento assistindo o vídeo. Vamos à gravação de mais um vídeo da Orbital Pesagem Industrial, que hoje representa a empresa WageTech Sistemas de Pesagem. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas de pesagem que são compostos por duas células de carga. Eu normalmente digo que um sistema com duas células de carga é um sistema que não é muito ortodoxo, né? É um sistema que a gente tem algumas características mecânicas que a gente tem que ter cuidado, cautela, diferente de um sistema quando é uma célula de carga única ou quando é com mais de três células de carga ou mais, né? Aqui as principais características do processo que a gente tem que levar em conta para a especificação, conforme a gente já conversou no vídeo com uma célula de carga que permanece bem parecido. Qualquer dúvida também o pessoal pode me questionar que eu passo aí. Vamos começar com aplicações com duas células de carga com o modelo Single Point. Aqui algumas imagens dos principais modelos da Single Point, né? Então, pessoal, das aplicações que eu conheço, das aplicações que eu já vi com duas células de carga, com Single Point, aqui a primeira. É uma aplicação onde o cliente estava usando para controlar tensão de tecido. O que ele fez? Ele botou uma peça que funcionou como se fosse um mancal ali, fixa ao sistema. O esforço tem que terminar perpendicular à célula de carga. Isso tem que ser feito, porque senão começa a dar erros de pesagem. E aqui era um sistema com um coxim, com uma borracha, que normalmente não é o mais indicado, né? Mas dentro do que cada fabricante tem, foi o que foi utilizado nessa aplicação aqui. Por quê? Porque ele pode ficar meio molenga ali às vezes, né? Meio mole, ou com o tempo ela pode ir afrouxando, né? Então tem que ter uma supervisão sobre o sistema para ir verificando isso, né? Na última imagem à direita, eu ali exemplifico a questão do esforço terminar perpendicular à célula de carga. Então você tem que, às vezes, fazer alterações nos demais roletes para garantir que o ângulo do tecido, o ângulo da borracha ou do fio que estiver passando sobre esse rolete fique perpendicular ao sentido de aplicação de força da célula de carga, né? As duas imagens centrais também mostram um jogo de roletes que foi feito de maneira a garantir esse mesmo ângulo dos dois lados ali. E a primeira imagem à esquerda seria uma aplicação dessa feita com célula de carga tipo Z, né? É uma célula de carga para tração. Qual que seria o benefício desse tipo de célula de carga? O benefício é que se ela estiver devidamente articulada, como está aqui, ela vai trabalhar, vai se acomodar conforme o esforço do sistema. Ou seja, ela vai ficar sempre no sentido correto da aplicação de força. Outro item importante para saber nesse tipo de aplicação é que no eixo, entre os eixos e os mancais, eu tenho que ter alguma liberdade no sentido ali, no sentido horizontal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se por acaso esse eixo dilatar ou encolher, isso não venha a nos influenciar na pesagem. Ali eu botei uma flechinha até o sentido da folga, né? Por quê? Porque o sentido correto de aplicação de força, estou mostrando embaixo, dessa célula de carga, vai ser para baixo. Então ela não vai ter um corpo desenhado, ela não vai estar instrumentada para receber e ler esses outros esforços que venham a ocorrer. Vai virar erro de pesagem. Ali eu botei só duas formas diferentes de instalar a célula de carga, ou qualquer uma das duas células de carga vai funcionar bem, desde que tenha essa folga aí e desde que a mecânica esteja bem resolvida. Essa é uma das aplicações mais disseminadas no mercado que tem com duas células de carga, que é a aplicação para ensacadeiras para saco de boca valvulado. Às vezes utilizam duas células de carga embaixo, às vezes utilizam duas em cima. Já vi utilizando somente com uma central também. Mas o importante saber é o seguinte, que se estiver utilizando duas células de carga, na parte superior da célula de carga, o sistema também tem que ter alguma margem, alguma flexibilidade para trabalhar, para que se caso a estrutura dilatar ou encolher, não venha repercutir na pesagem e não crie agarramentos mecânicos ali no sistema. Outra questão que normalmente tem nesse sistema é que normalmente eles sempre utilizam algumas chapas estabilizadoras, alguma chapa mola que eles dizem, né? E essas chapas molas, o ideal é que elas tenham um desenho testado, um desenho para que evite para auxiliar que o sistema sempre trabalhe de maneira uniforme e repetitiva.
Então ela tem que ter um desenho, o ideal é que acompanhe mais ou menos o desenho da célula de carga. No próximo slide eu vou apresentar um exemplo, né? Mas cada fabricante tem que testar a sua solução, né? E na imagem ali a gente vê que tem tipo um saquinho ali, que vai ser preso no bico que está logo em cima dele e eventualmente vai estar apoiado na plataforma que está logo abaixo também. Outra questão que eu vejo nesse mercado é o seguinte: às vezes na hora de calibrar o sistema, o pessoal quer botar o peso naquela plataforma lá num cantinho, botar lá no outro canto e querer que ele responda sempre certinho, sempre igual. E em sacadeiras dificilmente isso acontece, tá? Até porque em algumas aplicações, às vezes o saco nem se apoia na plataforma, fica apoiado no bico. Então, nessas situações, o ideal é que fosse calibrado no bico, refletindo o processo. E o importante no sistema é que no final, ao se verificar o produto pronto, ele esteja adequado dentro da tolerância. Então, conforme falamos já no outro slide, aqui um exemplo da chapinha mola, uma chapa mola que foi desenhada no formato, na largura e no comprimento da célula de carga, e foi feita uma dobra, como se fosse uma viguinha U ali nela. Para quê? Para ficar mais reforçada naquele ponto e forçar a chapa a trabalhar acompanhando a célula de carga. É uma aplicação interessante, porque torna ela mais repetitiva. Então, é uma sugestão, mas cada empresa pode procurar outras soluções, mas sempre na busca de que o sistema repita, estabilize e retorne a zero, né? Aqui algumas sugestões, algumas formas que a gente também pode resolver essa questão. Primeiro, um suporte ali do lado esquerdo, que é um suporte com cabeça esférica, certo? Então ele vai dar alguma liberdade para o sistema ali. E embaixo uma solução que seria uma solução mais do fabricante, né? Que não é um item que esteja à venda. Poderia ser feito um sistema para se colocar uma sapata na parte superior da célula de carga. Ali foi colocada uma arruela, na sequência uma borracha, um elastômero e mais uma arruela. Mas de forma que esse parafuso em cima ali, ele dá uma folguinha, ou seja, a sapata, a borracha ali absorve uma parte da vibração, absorve uma parte do impacto, mas como eu estou metal com metal ali encostando, ele tem como a possibilidade de fazer um escorregamento ali caso a estrutura dilatar ou encolher, desde que isso tudo não esteja arrochado demais, apertado demais, né? Tem que ter uma folga no sistema. Aqui um outro modelinho, mas para atingir o mesmo objetivo anterior ali, né? Então foi alongado um pouquinho ali o suporte para fora da célula de carga, para facilitar a fixação ali de como se fosse um coxim quase ali, com duas arruelinhas, e vai se prender o sistema em cima também, procurando não arrochar para que ele dê um espaço para o escorregamento, para a dilatação, para a contração da estrutura. Aqui é um sistema para pesagem de tubos metálicos, mas poderia ser feito para qualquer tipo de tubo de vergalhão. Foi colocado que é um sistema, o sistema está no meio do processo, então o tubo ele vai rolar até um certo ponto, e nesse certo ponto sobe o sistema com cilindros e com célula de carga. Nesse caso aqui eram duas células de carga, mas como não existe uma estrutura interligando eles além do tubo, eu não tenho preocupações com agarramento, com nada nesse sentido. Então ele está no ponto, ele pega, sobe, chegou, subiu, pesou, baixa de novo, retorna ao processo normal. Aqui um outro sistema para pesagem de tubos de PVC, bastante disseminado no mercado. Existem duas formas que normalmente se aplicam esse tipo de processo aqui. Uma naquele ponto amarelo, que teria um sistema de cilindros igual à imagem anterior, que ele vai chegar ali, vai parar o tubo, ele vai suspender, ou às vezes um pouco adiante, mas nesse mesmo sentido, chega, suspende, pesou baixo, de novo vai para o processo. E uma outra naquele ponto vermelho, com duas ou três células de carga que o pessoal aplica também. Só que nesse ponto vermelho eu tenho que ter cuidado com o seguinte, de que o sistema, que os tubos não vão rolando diretamente para cima da célula de carga, que eu tenha algo para absorver o impacto no caminho, ou um sistema que vai fazer baixar em cima da célula de carga de maneira suave e gradual. Porque senão o que acontece? Eu tenho que dimensionar muito a célula de carga para aguentar todo esse momento, todo esse impacto, e eu perco em precisão, que normalmente o pessoal desse segmento quer precisão, né? Essa aqui também é uma aplicação que tem bastante aí na indústria de tubos e conexões, para pesagem de tubos. Estamos usando uma célula de carga ali de tração, né, uma formato Z, né, com as rótulas, tudo certinho. Dois detalhes que é importante. Primeiro é que as rótulas têm que estar defasadas uma a 90 graus em relação à outra, para evitar danos à célula de carga, que ela não é robusta contra esforços laterais, tá?
Outra questão, eu poderia também usar, nesse caso aqui, uma célula de carga Sherbin lá em cima, né, presa, rígida, fixa, que não estaria em balanço junto com o sistema, e descer uma corrente para sustentar o sistema ali embaixo, sem problema nenhum. No detalhe B, não, no detalhe A, desculpa, eu mostro ali uma informação do berço de acomodação. É bom que esse berço para acomodação do tubo, ele fique com um ângulo ali para coincidir, depois quando o tubo estiver acomodado, ele coincidir ficar bem no centro da célula de carga. Isso vai ajudar o sistema a estabilizar mais rápido e dar menos esforços na célula de carga. No detalhe B, tá? Eu estou mostrando ali aquela viga de interligação ali que está entre os dois sistemas. Aquela viga está ali só para evitar que o sistema gire e ficar já na posição correta para a colocação do tubo. Então, quanto menos peso ela tiver, melhor, porque menor vai ser a capacidade da célula de carga e maior vai ser a precisão também. E no detalhe C, que eu não comentei antes, mas é o que eu falei sobre as rótulas, as cabeças de articulação que tem que estar 90 graus uma em relação à outra. Estamos aí novamente no sistema de nível. Sistema de nível com 4 pontos de apoio, normalmente eu vou usar sempre 2 células de carga, já que estamos falando de 2 células de carga. 2 células de carga e 2 mancais flexíveis. A célula de carga, o ideal é que ela seja ou com um suporte articulado, ou com suporte cabeça esférica, como está mostrando aqui. Aqui outros exemplos, outros modelos que eu poderia estar usando para resolver a questão do mancal flexível, ao invés de usar o mancal. Sempre lembrando que são situações onde há vácuo, pressão, misturadores, agitação, esforço sobre esse sistema, o ideal é o mancal flexível, que num sistema desse daqui ele pode se deslocar e nos trazer algum problema. Células de carga para comportar mancais de eixos, quando eu preciso controlar o esforço que um eixo ou um mancal recebe. Também aqui está 2 células de carga, uma em cada lado do sistema. Novamente aqui mostrando aplicações com mancais. Tá? Essa imagem à esquerda é um sistema de forno, um forno que bascula. Pode ser utilizado esse tipo de célula de carga também. Né? A imagem do lado direito, acima, seria a imagem de um caminhão, mas poderia ser usado perfeitamente com um mancal, qualquer outro tipo de mancal que tem ali. Células de carga Sherbin utilizadas com 2 células de carga, né? Sistemas utilizando 2 células de carga. Já mostramos na ensacadeira, que poderia estar sendo utilizada lá anteriormente, né? As dicas de montagem, tá? São as mesmas que eu já passei em vídeos anteriores, tá? Que é sempre verificar no datasheet do cliente aquela cota A, no datasheet do fabricante, né? Para que ela tenha uma altura para que possa deformar e para que mantenha a mesma alavanca em todas as células de carga também. Uma plaqueta em cima também é interessante para dividir o esforço pelo corpo da célula de carga e distribuir o esforço também dos parafusos. Aqui algumas imagens, alguns formatos de suportes articulados ou soluções aí para que o sistema não fique totalmente preso, totalmente rígido e não cause agarramento na pesagem. Lá naquele sistema pendurado para pesagem de tubos, eu comentei com vocês sobre a questão de aplicação de células de carga Sherbin para pendurar algum sistema. Aqui algumas imagens que mostram como poderia ser feito isso. A primeira imagem à esquerda já com suportezinho, dali para baixo eu poderia descer uma corrente, algo articulado para pendurar o sistema. A imagem do lado direito é um sistema que, nessa imagem aqui, é um sistema com 4 células de carga, mas se eu fosse usar com 2 células de carga, eu poderia usar o mesmo conceito. E se fosse um silo, eu poderia usar algum sistema para dividir para 2 ou 3 pontas, né, o esforço, a carga ali, conforme eu mostro nessa imagem abaixo ali. Com 2 células de carga no silo pendurado, a gente ainda vai ter aquela questão de pendular o sistema, que não é interessante. Com 3 ele vai ficar mais estável, né? Sistemas de pesagem para rama, indústrias têxteis. Normalmente ali no final do processo, quando já sai o rolo de tecido pronto, eles passam por esse sistema ali, que é como se fosse um sistema com 2 roletes sobre as 2 células de carga, para acompanhar o peso de cada rolo que está dentro do que eles precisam. As recomendações são as mesmas que tinha anteriormente, fazer uma base ali para a célula de carga ter um espaço para deformar e garantir a alavanca dela. O ideal seria que tivesse uma outra chapa parecida com aquela ali para cima, também ali embaixo dos parafusos, né? Para dividir o esforço ali e garantir, melhorar a distribuição da carga ali no corpo da célula de carga.
Células de carga com pressão, com o uso de duas células. Em que situações que eu poderia estar utilizando isso aqui? Em sistemas de nível também, conforme já vimos ali anteriormente. Uso de duas células de carga do modelo multi-Sherbin, que é um modelo que aceita tanto tração como compressão. Eu poderia usar para nível, ou poderia usar também para estar pendurando alguma coisa com duas células de carga nesse formato aqui, sem problema nenhum. Células de carga que trabalham tração e compressão, formato Z. Poderia estar usando já naquelas aplicações que eu já mostrei antes, pesagem de tubo. Poderia estar usando também para um sistema ali para o mancal, também, né, para controlar um esforço em algum eixo ali, alguma tensão. Né, e aqui tem mais uma imagem apenas e uma exemplificação de como devem ficar as cabeças de articulação no final. Aqui nós temos uma imagem do silo pendurado com duas células de carga, como eu comentei anteriormente. Fica um sistema bom se a estrutura estiver reforçada, tá? Porém ele ainda tem uma margem para fazer pêndulo, mas não faz giro, já é melhor do que com uma célula de carga. Mas a estrutura tem que ser reforçada para evitar flexão e a gente ter problemas aí com os flexíveis, com os mangotes, com o que tiver interligado ao sistema. Aqui uma outra imagem com duas células de carga, porém esse fabricante aqui do lado, com a imagem do lado esquerdo aqui já lembrou de fazer a parte de segurança, que é interessante, mas ainda faltou a parte de botão terra, uma cordoalha entre a parte de cima e a parte de baixo, para evitar ou para ajudar, no caso de uma sobrecarga elétrica, de um raio ou algo assim, a ter um caminho alternativo para o sistema. E na imagem do lado direito, ele fez um sistema com correntes ali para substituir, às vezes, a necessidade de uma rótula. Por que às vezes é interessante? Uma rótula, às vezes, num lugar que tem cimento, areia, fertilizante, ela tende a travar muito rápido, às vezes. Se eu boto um sistema concorrente, eu consigo evitar essa questão.